Então, continuando a prática aí do roteiro 6, ficou uma tarefinha para a gente fazer, né? Que era acessar um banco de dados externo e retornar informações de lá. O retornar informações que nós fizemos foi simplesmente acessar o banco de dados externo, acessar a tabela, fazer um while lá, encontrando lá os valores dos campos e exibindo eles dessa forma aí. Aqui a gente montou uma listinha, né? Então, no exemplo que eu fiz, tá? O exemplo que eu fiz e coloquei aqui, ó, eu fiz para a tabela de carros, ok? Então, o que eu quero fazer agora? Bom, eu vou fazer, a gente sabe que tem 3 tabelas lá, né? Quais são? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos carro, temos cantor e temos CDs. Então, vou fazer aqui o código para cada uma delas. A primeira opção e mais simples é o quê? Vocês geram uma página para gerar dados de cada tabela. Então, essa é a opção mais simples, tá? E eu vou começar por ela, a implementação dela. Então, como essa aqui já está feita, eu vou salvar como. Ok? Vou mudar o nome aqui para colocar o nome da tabela que eu estou acessando. Certo? Oi? Então a questão, agora para listar os dados de cantor, o banco de dados continua o mesmo, né? Então, ó, esse aqui é o host, que é aquele lá do local web que eu disponibilizei ontem para vocês. Então ali está o usuário e a senha. Então, ou seja, no conecta PHP não muda nada. E aqui no lista dados, eu vou mudar o que para trazer de outra tabela? Quem é que me ajuda aí? Então, a minha variável SQL, que é onde tem a instrução, vai armazenar o que agora? Anteriormente tinha select asterisco for o carro. Agora não é mais carro, né? Agora é cantor. É o nome da tabela. Lembrando que isso aqui é uma instrução SQL. Então é select asterisco significa o quê? Que são todos os campos, e from, depois da palavra from tem que vir o nome da tabela que eu quero. Então, cantor. Se eu quiser conferir lá no documento eu coloquei para vocês. O que mais tem aqui? Esse comando aqui, ó, que é interessante vocês sempre lembrarem, tá? Isso aqui vocês vão colocar sempre na nossa prática aí. Variável resultado recebe essa função aqui, ó, MySQL query. O que essa função faz? Por enquanto chamem ela assim, mesmo que vocês não entendam muito bem. O que é uma função na programação? É uma espécie de comando que tem uma função definida, que tem uma, como é que eu vou dizer, tem uma tarefa definida e vai executar algo bem específico, tá? E geralmente a função ela é assim, ela é escrita nesse formato, ó. Vem o nome dela, ó, presta atenção aqui, abre parênteses e fecha, e dentro dos parênteses vai o quê? Vai geralmente, a gente chama isso aqui de argumentos, tá? O que são os argumentos de uma função? São, digamos, informações que ela precisa para trabalhar. Por exemplo, quem é que é bom no Excel aí? Alguém já trabalhou com Excel, então? Porque às vezes o cara não quer dizer que é bom, né? Vocês conhecem as funções lá do Excel? Me digam uma função do Excel. Não, função. Asterisco é o operador. É o operador aritmético. Igual Soma. Ó, então isso aqui é uma função lá do Excel, ou do Calc, né? Então, ó, a soma é o nome da função, não é? O que ela faz? Ela vai somar. Mas o nome está muito explícito. Agora, na programação, MySQL query, pô, não está tão explícito assim, né? Daqui a pouco. O que faz isso aí? Sei lá, cara. Tá louco? Tá? Mas para quem programa já há tempos também vai dizer, não, está muito claro o que isso aí faz. Mas SQL query significa o quê? Uma instrução SQL, um select, pode ser, ou uma execução de um comando para banco de dados. E MySQL, por que é MySQL? Porque é o nome do, digamos, é o banco de dados que nós estamos utilizando. Se eu utilizasse talvez outro tipo de banco de dados, eu não usaria MySQL aqui, talvez tivesse outra coisa. Mas o que importa é que isso é uma função que vai fazer o quê? É uma função que vai executar um comando SQL. Certo?
Da mesma forma que lá no Excel, a função soma faz o quê? Faz o somatório. E aí dentro dos parênteses, por que aqui tem esse A1, dois pontos A100? Quem é que usou o Excel aí? Me ajuda. Vai somar de A1 até A100. Isso aqui são as células que ele precisa saber, não é? O intervalo de células que ele vai usar para fazer o somatório. Bom, isso eu posso dizer que é o argumento da função também. É o que ela precisa para trabalhar. Já usou Excel aí? Então o MySQL Query ele precisa dessas duas coisas aí. Sempre que for listar, ou incluir, ou usar o banco de dados, vai usar essa função. Vai por quê? Porque o MySQL Query, o que ela faz? Ela executa uma instrução SQL. Então, toda vez que tu vai usar banco de dados, tu usa SQL, né? Então, praticamente aí não tem saída. Vai usar banco de dados para executar um comando? Então, tu vai usar o MySQL Query, sem exceção. E aqui, ó, então, em instrução SQL vai o quê? Vai o comando que tu queres executar. Então, ontem eu expliquei para vocês o seguinte, que essa instrução que está entre aspas, aqui na linha 16, ela poderia estar aqui diretamente. Por que a gente não põe? Para simplificar o comando, né? A gente armazenou isso numa variável e aí usa a variável ali. Então, só por isso que a gente fez essa linha aqui, ó, a linha 16. E o que vem depois da vírgula, essa descrição da conexão, está onde isso? Está lá no nosso arquivinho conecta. Isso que a gente está fazendo se chama modularizar os programas. A gente está separando ele em módulos diferentes para eu poder reutilizar alguns trechos de código. Então, notem, quem é a conexão? Está aqui ela. É tudo isso aqui, ó. Podia deixar a variável SQL dentro do conecta também? Não pelo seguinte, porque a variável, porque a SQL, né, tô falando? Porque a SQL ela não vai ser a mesma sempre. Por que isso aqui a gente deixa separadinho aqui? Porque sempre vai ser igual. Né? Nesse programa, digamos, que a gente está fazendo, o banco de dados é sempre o mesmo, né? O endereço dele, a senha e o usuário também geralmente vai ser a mesma. O nome do banco é o mesmo. E aqui para conectar no banco, lá para executar ele, também vai ser sempre o mesmo. Por isso que a gente separa isso. A gente pode deixar isso é estático. Mas esse SQL não vai ser estático. Né? Em algum momento a gente vai querer listar dados, outro momento vai ser uma inclusão, alteração, exclusão. Então por isso que não dá para a gente deixar esse SQL lá. Certo? Na conexão vai o site, vai o nome da pasta e a senha. Aonde? No conexão? A variável conexão está armazenando qual é o endereço do banco, qual é o usuário, qual é a senha. Ele tem que saber. Então no nosso caso, ó, qual é o endereço do banco? É aquele endereço que eu dei para vocês, o meu lá do local web. Ó. E aqui está o usuário e aqui está a senha. Vocês precisam disso para que o sistema funcione. Para eu poder entrar no banco de dados. Então tá, então aqui, ó, até aqui é que depende do banco de dados, entendeu? No meu do local web tem usuário e tem senha, mas tu pode daqui a pouco usar algum que é só um usuário root, que digamos é um usuário master e não tem senha. Vai depender do banco de dados. Geralmente tem que ter usuário e senha, senão é uma falha de segurança. Esse fetch array aqui, ó, que é o mais complexo geralmente para o pessoal entender. O que as linhas da linha 23 até a linha 31, o que está acontecendo aqui? Todo esse trecho a gente está usando para listar informações. Então a gente pode entender isso. Tá? A gente está usando isso aqui para listar informações. E desse trecho, o que interessa? Interessa aqui, digamos, bom, agora mudou a tabela, né? Agora é cantor. Então eu vou ter que olhar aqui, ó, nesses trechinhos aqui, ó, linha 24 até a linha 27, eu vou ter que olhar se esses nomes aqui, que estão entre os colchetes, equivalem aos nomes que eu tenho na tabela cantor. E a gente está vendo que não, né? Então olha lá. Tem agora código? Não tem. Por exemplo, tem marca? Não tem mais. Nem isso aqui, sedã nem hatch. Então vou ter que alterar tudo. E as variáveis que conectam, digamos, aos campos da tabela também não dá mais para deixar assim. Até código dá, né? Porque código seria esse decantor aqui. E aqui seria o que, por exemplo? Nome, né? Que é o nome do cantor.
A gente só tem duas informações, estão vendo? Então essas outras duas linhas aqui eu já não preciso. Vou tirar elas. E aqui em código vou trocar por... Me ajudem? Vou trocar por ID cantor. Tem que ser o nome do campo lá. Ah, tem que ser o nome do cara. Isso. E aqui ao invés de marca eu vou usar nome cantor. Então, Continua igual ali. oi? O código não precisa mudar. É, porque isso é uma variável, né? Eu estou decidindo que, ao invés de eu ficar usando isso aqui no meu código, eu vou usar a variávelzinha código. E a mesma coisa no nome, ó. Se não, toda vez que tu quisesse te referir ao campo nome cantor, tu ia ter que escrever essa encrenca toda aí, ó. Por isso que a gente está fazendo essas duas linhas, que ao invés de usar toda essa parafernália aqui, eu uso só nome. E ao invés de usar toda essa outra parafernália, eu uso só código. O que mais eu altero aqui, gente? Embaixo do eixo ali, né? Isso, aqui também, porque aqui é onde de fato está aparecendo a informação. Lá na página. É onde vai exibir a informação. Então, ó, código eu mantenho ou troco? Código mantém, né? Mantenho. Fechou? E o resto eu tiro fora. Eu boto E que mais eu coloco? nome do cantor. Nome. Ah, só bota o nome. Ah, sim, tá. Porque a variável é o nome. E deu. A variável não. E tá prontinho. Aqui estamos testando. Não, por que está com esse pontinho do lado aqui mesmo? Só para lembrar. O L ali. Porque está dentro de uma lista. Então, ó, vocês viram que aqui, ó, olha quantos cantores vieram aqui, ó. 21. E olha quantas linhas a gente escreveu para listar isso. Olha aqui, ó. Eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 linhas, 7. Exagerando aqui, 7 linhas. Tem 21 cantores. Se tivesse 200 cantores, não ia mudar as linhas. Não tá listando aí, né? Não, e o erro tá na... A gente seguindo então, a gente fez cantor, né? Para não dar disparidade, eu vou só salvar como, vou alterar o nome do arquivo e vou fazer o de CDs. Tá? Então de início vou fazer separadinho e depois a gente faz uma rotina para que fique tudo junto. Então, ó, de novo, o que altera agora? Agora é para listar os CDs. O que eu tenho que alterar? Primeiro, tenho que mudar o SQL. Né? Então não é mais select asterisco frol cantor, agora é frol CDs com S? CDs. O que mais que eu vou alterar? Agora aqui na rotina de listagem, né? Código mantém, vamos lá olhar. O que nós temos? Ó, agora tem um monte de campos, ó. Vai ter bastante coisa agora. Então agora, ao invés de código, a gente pode manter código se quiser. Mas é ID, Ou põe ID. Não, é que assim, necessariamente não precisa ser igual, isso aqui é uma variável, tá? sim, não, a gente pode escolher o que a gente quiser, então vamos fazer o que o senhor está pedindo, né? Se quiser colocar igual, é que assim, ó, o que tem que ser exatamente igual? O lado da direita. Esse tem que ser exatamente igual. O lado da esquerda não, porque é uma variável que vocês estão criando. Eu posso botar casa aqui se eu quiser. Casa, amarelo. Mas cada uma tem que ser uma variável. Tem que ser uma variável diferente. Isso. Mas é claro, o nome que tu dá, o nome que tu dá tem que ser um nome que represente a informação, né? Fica mais organizado ou talvez no nome, né? É questão de escolha. Você pode botar. Eu, por exemplo, oficialmente eu colocaria o quê? Eu colocaria quase igual ao banco de dados. Na verdade, eu colocaria até igual. Então, ID. Aí, tem gente que gosta de resumir, né? ID, título. Ó. Então, o ID lá da tabela tá como? Tá só ID. O título lá tá como? Título. Então, nós vamos fazendo tudo como tá lá. Ó. Agora nós temos uma quantia bem maior de campos, né? E assim, ó, isso aqui não é nada comparado aos bancos reais. Assim, bancos reais são muito mais informações. Isso vai depender do sistema que vocês estão trabalhando. Geralmente são muitos campos. Ok? E aqui na listagem, vamos fazer de novo a mesma coisa do outro, né? Então aqui eu vou colocar o ID, depois vou colocar título, que mais? Ano,
samba, pagode, dance, rock, o que mais? Qual? Pop, né? E sertanejo. Ok. Então, feito isso, podemos agora testar e ver se isso aqui está rodando como nós queremos, né? Então, lá em cima, no nosso teste, em vez de cantor, agora é CDs. E lá está, ó. Lá no banco tem apenas essas informações, né? O primeiro ID é 19, tá certo? Vamos olhar aqui no... Eu posso olhar por aqui também, né? Mas... ó, o ID começa em 19. Não lembro por que está em 19 isso, mas... Deve ter feito alguma coisa lá. Deve ter apagado, não sei. Mas tá aí. Funcionando de vocês também? Né, nesses exemplos aqui a gente fez o quê? A gente só listou dados da tabela. Essa listagem, ela pode melhorar? Com certeza sim. Tanto que se vocês olharem no roteiro de aula, lá da nossa aula lá, que é o roteiro 6, né? Vocês vão ver que no corpo do roteiro eu fiz uma tabelinha bonitinha ali, né? Listando essas informações. Dá pra gente fazer uma tabelinha bonitinha para listar os nossos dados? Dá também. A gente pode pegar talvez algo que a gente já tenha feito e adaptar aí ao que nós temos, para que fique uma tabelinha. Usar o include, não? A gente teria que usar o que aqui? Não, aí não é a questão de usar o include, aqui é usar o CSS combinado com tabela. Dentro do PHP mesmo. Sim, dentro desse PHP. A gente alteraria o que está aqui nesse eco apenas. Tá? Criava um style ali, abria e fechava e... Exatamente. Notem uma coisa. Se quiser pode fazer um arquivo linkar também? CSS não? Sim. É o mais usual, na verdade. Tá? Quero exibir isso em tabelas, então como é que fica? Não quero mais exibir ali bonitinho. Bonitinho não. Não quero mais exibir isso aí em lista. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer? Dá pra fazer até o final da aula. A gente tem 15 minutos. Temos 15 minutos. Sim. Tá, então optamos por fazer a inserção e na outra aula a gente faz a exibição de tabela bonitinho. A inserção, gente, ela funciona assim, ó. Na verdade, ela não tem muito mistério, porque é uma inserção só. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos gerar uma nova página, certo? Porque o que vocês vão perceber? Que a inserção, na verdade, é como se fosse um arquivo PHP que faz a inserção. E pronto. E ponto final. Então, olha só o que acontece. Eu vou abrir aqui o PHP, vou fechar diretamente e vou salvar isso como insere e vamos começar inserindo em qual das 3 tabelas lá? Vamos pegar a menorzinha, né? Que o código fica mais rápido para hoje. É a cantor? Então tá, cantor. Então vou chamar de insere cantor.php. Tá? Insere cantor.php. O que a insere cantor.php vai precisar lá? Então aqui eu estou montando a página do zero. Então primeiro, vocês lembram o que eu falo para vocês? A página vai usar banco de dados? Esse arquivo PHP vai usar banco de dados? Não, não vai usar o banco de dados. Não vai? Ela não vai fazer uma inserção? Ó, o que vocês têm que pensar? Se ela vai ou não vai usar o banco de dados? Tá, é uma inserção. Inserção tem que acessar o banco de dados? Tem, porque tu vai inserir dados lá. Mas quando eu não consigo puxar para dentro da minha lista de dados, talvez puxar essa... Não, lembra que isso aqui é uma página nova. Esquece o lista, acabou? O lista está fora da jogada agora. Isso é uma página nova. Então, se vai usar banco de dados, quem é que a gente vai usar sempre? O conecta, né? O arquivinho conecta lá que a gente está usando. Porque o conecta é responsável por conectar no banco de dados que vocês querem. Certo?
Não, a pastinha nós vamos fazer aqui vai direto para os seus alterados. Sim. Ela vai conectar lá naquele meu banco lá. Então usa o comando que o Gerson falou ali, o comando. Sempre que eu quero usar um arquivo externo, usa o comando include. E o nome do arquivo é conecta.php. Tá? Depois que eu fiz essa linha aqui, o PHP sabe qual é o banco, qual é o usuário, qual é a senha, para onde tem que ir. Tá? Então aqui são os 3 passos que nós precisamos para fazer a inserção. Ok? Tá? Então aqui, ó, o Jason foi o cobaia aqui para a inserção. Então o passo número 1, fechou. Definimos as variáveis. É só uma, é só essa que a gente preocupa. Passo número 2, o que é? Que era criar o SQL. Então, seguindo a regra que a gente fez antes, era isso aqui, né? SQL igual a alguma coisa entre aspas, né? Então, o comando para inserir no SQL é o que? É insert into. Qual é o nome da tabela? Hã? O nome da tabela é? O nome da tabela. Cadê o nome da tabela aqui? Cantor. Cantor. Então insert into cantor. Ó, isso aqui é regra, tá? No SQL sempre vocês vão fazer isso. É sempre assim, ó. Cantor, qual é o campo que a gente está querendo inserir? Nome cantor. Tem que ser igualzinho. Tem que ser igualzinho que está lá. Nome cantor. E aí, values. Aqui eu vou quebrar a linha só para vocês enxergarem, tá? Se vocês quiserem, podem botar tudo na mesma linha. Values. Ó, vou quebrar para vocês enxergarem. Aí o que vai nos values? Vai os valores que eu quero inserir. Então, neste caso, qual é o valor que eu quero inserir? É a variável que nós criamos. Nome. Por que vai entre aspas assim? Aspas simples. Porque nome é um. É um. Ó, finalizado. Hã? Não lembro de uma tabela agora para organizar aquelas. Não lembro de uma tabela Aí tá pronto o código. Vocês não acham que ficou meio estático demais isso aqui, ó? Tem que escrever aqui o nome do cara antes, no nosso código. O que seria o legal aqui? Seria deixar o nosso usuário escrever, vocês não acham? Exato. Aí deixa o usuário. Como é que nós vamos fazer isso? Tem que montar um formulário, permitir que a pessoa escreva e aí fazer com que o formulário mande para essa página aqui e ela pegue a informação e use ali na inserção. Falta pouquinho para a gente fazer isso aqui. Falta bem pouquinho. Essa aqui eu acho que eu posso deixar para aula que vem, né? Então, a tarefa de casa. Vocês podem fazer aqui, ó, pro cantor e já podem de repente tentar já nos CDs também e no carros, né? O mais difícil vai ser os CDs, tá? O mais difícil vai ser os CDs. Que a gente pode fazer. Porque os CDs, como é que vocês vão botar aquele S lá, ou N? Não, aí não precisaria, poderia não ser uma caixinha de texto, né? Já podia de repente usar uma listinha. O cara clica e escolhe. Tá? Então, aula que vem, matamos essa outra parte então de usar um formuláriozinho para inclusão.